Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 2 Reis, capítulo 18. Ezequias reina em Judá. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços serpentes de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, se rebelou contra o rei da Assíria e não serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséia, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e o cercou, e a tomara ao fim de 3 anos, no ano 6 de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e os fez habitar em Rala e Abor, junto ao rio de Gozã, na cidade dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria em Laques, dizendo: Pequei, retira-te de mim. Tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e dos batentes de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e a deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Síria a Dartã, Rabsaris e Rabsaque de Laques, com grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. E subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavradeiro. E chamaram o rei e saíram a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhe disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém são palavras só de lábios. Há conselho e poder para a guerra? Em quem, pois, agora confias? Que contra mim te rebelas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, na qual se alguém se encostar, entralhar-lhe pela mão e furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante a este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavalheiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando tu confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros? Agora, pois, subi
Eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra essa terra e destrói-a. Então disse-lhe Aquim, filho de Ilquias, e Sebna-Joá, a Rabseque: rogamo-te que fale aos teus servos em siriaco, porque bem o entendemos. Não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhe disse: porventura mandou-me meu senhor somente a teu senhor e a ti, para falar essas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente conosco comam o seu excremento e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, dizendo: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o Senhor: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor a essa cidade. Não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei um trato comigo, vinde a mim. Coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Quem é feito dos deuses de Amate, de Arpate? Quem é feito dos deuses de Sepharvaim, de Rena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles, dentre todos os deuses das terras, que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão Joá, filho de Asaf, o cronista, viera a Ezequias com as vestes rasgadas e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque.